faz um balanço das atividades, mostrando os resultados do trabalho dele em um ano, Raniele. Em um ano não, Amadeu, em 13 meses. Esse número é importante para o Partido dos Trabalhadores. Inclusive, houve um aumento de 13% nos recursos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública neste período. É isso mesmo, Flávio Dino, ele quer deixar o Ministério ele fez questão de apresentar esses dados para mostrar que realmente trabalhou e que mereceu conquistar esse espaço no Supremo Tribunal Federal. É tanto que depois, amanhã é a posse de Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas ele vai passar uns dias no Senado e também vai usar o seu espaço, né, no Senado para repetir esses dados e também para apresentar alguns projetos de lei do seu interesse. E dentre os dados que eu chamo a atenção, que ele fez a apresentação, Amadeu, como, por exemplo, os crimes violentos letais intencionais, que cai aqui homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguido de morte. Esses crimes tiveram uma redução de 4,17%. Flávio Dino reconheceu que não é o ideal, mas comemorou o resultado de queda nesses 13 meses. Também o número de roubo a veículos, que teve uma redução de 9,78%, roubo a bancos, redução de 40,91%, aí ele citou inclusive a atuação daqueles grupos criminosos, sobretudo no interior do país, o novo cangaço, né, que era chamado assim popularmente, apreensão de bens e valores do narcotráfico, e aí são mais de 7 bilhões de reais. E ele falou também da destinação desses valores. O valor em dinheiro, por exemplo, vai para os bancos públicos. Os imóveis também são usados aí para serviços do governo federal. E as drogas destruídas, né? Ele também falou sobre a apreensão das armas ilegais, aumento de 25%. E uma redução de 79% no registro de novas armas. E aí isso ele atribuiu à política do novo governo federal, que ali editou portarias no sentido de diminuir o acesso às armas. E aí ele até se referiu ao termo de que as pessoas agora não usam, que não é mais banalizado o uso das armas, como era no governo passado. Ele fez uma referência bem rápida em relação a isso. E também a redução em 56% no porte de arma para uso pessoal. Quer comentar os dados antes da gente ir para as falas? Não, vamos para as falas. Depois eu quero um comentário geral no pacote Flávio Dino. Vamos para as falas dele. E quando for a hora da questão da interferência na PF, a gente pontua. Ótimo, Amadeu. Pois então vamos começar ele falando sobre o uso das câmeras corporais, que é a discussão do momento, que ele vai deixar nas mãos do novo ministro Lewandowski. Mas ele demonstrou ali sua preferência, sim, para o uso, porque, de acordo com ele, diminui o número da letalidade policial, ou seja, o número de vítimas durante as operações, que ainda é alto. Foram 6 mil nesses últimos 13 meses. Vamos ver o que ele fala sobre o uso dessas câmeras corporais por policiais. As câmeras protegem os bons policiais, as câmeras ajudam a produzir boas provas para o julgamento dos juízes. Por isso, as câmeras trazem muitos dados positivos. Houve um processo participativo que começou há 8 meses atrás. Os estados foram ouvidos, houve audiência pública, houve consulta pública. O ministro Lewandowski vai encontrar no gabinete dele uma proposta de portaria já apreciada pela consultoria jurídica, tratando do assunto. É claro que caberá a ele, a equipe dele, avançar com isto. É um só artigo dizendo que câmeras são equipamento de proteção individual dos policiais. E por isso, assim como o colete, assim como o capacete, assim como a botina, assim como a farda, é um equipamento obrigatório. Então, a fala do... O ministro, Amadeu, só complementando, ele faz ali faz uma contextualização falando que, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando o ministro Edson Fachin determinou
o uso dessas câmeras corporais pelos policiais, há uma diferença no número já da letalidade entre o primeiro e o segundo semestre, que foi quando essas câmeras foram instaladas, e ele pediu dessas mortes em operações. É realmente um mistério que ainda haja quem se posicione contra o uso das câmeras, porque ela diminui a morte dos policiais em ação, ela diminui a morte das pessoas que estão envolvidas no palco, na cena de tiroteios e ações policiais, e ela ajuda a justiça, com as imagens produzidas, a desvendar os crimes, a resolver, ajuda a polícia a resolver e a justiça a definir as responsabilidades. Mas vamos agora para a manchete, então, Ari, da Ranieri, tratando sobre um tema que foi abordado essa semana em função da busca e apreensão na casa de Carlos Bolsonaro, que é interferência, não interferência do governo federal na PF do presidente Lula.